Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 8 de março. Já estamos na segunda semana do tempo da Quaresma e hoje a Igreja celebra São João de Deus, que foi um irmão religioso português e se distinguiu com assistência aos pobres e aos doentes mentais. Fundou um hospital em Granada, na Espanha, em 1539, e em janeiro de 1571 fundou a Congregação dos Irmãos Hospitaleiros, que mantém os hospitais psiquiátricos em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, até os dias atuais. São João de Deus foi canonizado em 16 de outubro de 1690 pelo Papa Alexandre VIII. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 20, os versículos de 17 a 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: em que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Pois bem, caros irmãos e irmãs, Jesus foi se revelando aos discípulos e jamais escondeu o mistério da cruz no ápice da sua missão. Certamente há incompreensões, como o da mãe de Tiago e João, que vai pedir a Jesus um lugar de destaque para os seus filhos. Será que nós sabemos o que pedimos a Deus? Aos que amam e servem sem pretensões, terão um lugar reservado no coração do Pai e o seu Filho Jesus, e Jesus fala da previsão de sua morte
e que o esperava em Jerusalém. Mesmo assim, os discípulos continuavam sonhando com um reinado espetacular do Mestre Jesus e queriam garantir-se posições de mando. Jesus insistiu, não veio para isso, veio para dar a sua vida para a salvação de todos. E falou disso usando um modo de falar do tempo, que veio pagar o preço para libertar da escravidão do mal todos e cada um de nós. E foi através do martírio, de uma marca mais eloquente da tradição do cristianismo, herdada justamente do judaísmo. No início da era helenística grega, quando as formas de viver e compreender o mundo com os moldes gregos, começaram a prevalecer os judeus da Palestina como campeões da fé. Enriqueceram e ergueram-se para defender os valores patrióticos e os monoteísmos e pegaram as armas contra os mártires, tanto do judaísmo, que foram seguindo pelos mártires cristãos, que foram executados por fidelidade à sua consciência. Cada vez que um governo absolutista quis suplantar a consciência pessoal das pessoas e soberania dos fiéis ao único Deus, o derramamento de sangue, do próprio sangue dos mártires, se tornou um testemunho eloquente da inviolabilidade da própria consciência humana. Foi o que ocorreu com Jesus Cristo ao ser crucificado. Nada nem ninguém pode sujeitá-la senão o próprio Deus, e assim é uma tarefa mais urgente entre os fiéis e a formação da própria consciência. Perguntemos, irmãos, o que fazemos para atualizar os nossos padrões de conduta pessoal e social? Que valor ou princípio pessoal consideramos inviolável? São perguntas, irmãos e irmãs, que no Evangelho de hoje nós acabamos de meditar. Vamos prosseguir orando, pedindo a Deus que nos ajude a compreender de fato nossa missão de verdadeiro cristão. E vamos pedir também pela paz no mundo, pelas pessoas enfermas, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações, pela paz no mundo, pelos flagelados das enchentes, especialmente aqui no litoral paulista. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.